e todas que estão nos assistindo. Hoje é dia 13 de outubro de 2022. Nós estamos aqui na sede da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre para mais uma atividade. Eu vou ler primeiro um aviso. Essa atividade será gravada, podendo ser transmitida em nosso canal do YouTube e em nossas mídias sociais. Solicitamos que sejam tomados todos os cuidados éticos para não haver exposições pessoais ou de casos clínicos. Então, é um prazer hoje estar aqui. Essa aqui é a nossa segunda atividade em comemoração aos nossos 60 anos de trabalho, enfim, de existência da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Hoje nós vamos contar com a presença de 2 colegas, membros efetivos, analistas de data aqui da nossa sociedade, para discutir um pouco do nosso pensamento psicanalítico. Esse é um tema, o feminino, que ambos conhecem bem e vêm estudando há bastante tempo, então nós vamos contar com a expertise, com o cuidado, com a dedicação que eles têm sobre esse tema que cada vez é mais atual e mais importante, não só para os psicanalistas, mas para toda a sociedade. Então, nós vamos contar primeiro com o trabalho do Dr. Maurício Marques e Silva, que é psicanalista, membro efetivo e analista de data aqui da nossa sociedade. O trabalho dele chama-se O Feminino através da Mitologia. E na sequência, vamos contar então com o trabalho da doutora Mary Wolff, que é psicóloga, psicanalista, membro efetivo, analista de data aqui da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, docente e supervisora do IT-POA. Então vamos começar com o Maurício, o feminino através da mitologia. Cada um vai ter mais ou menos uns 20, 25 minutos para falar. E depois nós vamos, então, passar para conversar com os que nos assistem aqui e online. Quem estiver aqui avisa que eu vou anotando, né, para falar, e quem estiver online, depois que terminar, então, aciona na barra de ferramentas a mãozinha pedindo para falar. O Grayson, quem estiver lá, vai me avisando e eu vou chamando aqui para a gente conversar. Nós vamos ter até às 10 da noite. Certo? Com vocês, então. Maurício, por favor. Boa noite. Bom, primeiro eu queria agradecer esse convite muito honroso, 60 anos da sociedade, 60 anos desbravando o espaço da psicanálise na cultura. Não é pouca coisa, não é fácil, muitas vezes. Então, eu queria agradecer à sociedade o convite, a Kátia, a diretoria científica, acho que o tema é particularmente propício ou adequado para uma comemoração como essa, mas eu também me lembrei de uma conferência que o Winnicott deu em 1964, propuseram para ele falar em Londres, numa liga progressista, sobre o feminismo. E ele disse que era a coisa mais perigosa que ele fazia em muitos anos. Então, eu vou me inspirar no Winnicott, vamos ver como é que vai ser. Eu preparei um PowerPoint. A minha ideia, esse título que eu pensei, ele é intencionalmente ambíguo, né? O feminino através da mitologia, através do tempo e da história da mitologia, e falar do feminino através do uso da mitologia. Eu preparei uma sequência de muitos slides, talvez fique assim um pouco até rápido, uma quantidade de informação, mas eu quero que vocês não se preocupem em pegar cada informação, porque a minha ideia é mais passar uma sensação do todo, ou de um movimento através da história de várias mitologias apresentando o feminino. Então, essa a ideia, pode ficar, vão ser muitos slides, enfim, mas vamos ver como é que vai ficar. O seguinte. Bom, eu pensei em começar então com um sonho de uma moça chamada Beth, que estava fazendo formação analítica.
E ela teve um sonho, enquanto estava fazendo a formação analítica, que era o seguinte: no sonho dela, estavam construindo 2 tumbas para enterrar um casal. Esse casal não só estava vivo, como estava ali junto, dando instruções de como queriam que fossem as tumbas. Ao lado das covas, havia uma espécie de palma ou bambu com a ponta superior curvada em forma de espiral. Esse sonho aconteceu na década de 70 na Califórnia. A Beth logo se deu conta que esse casal representava 2 professores de quem ela gostava, mas dos quais ela vinha discordando sobre a visão da mulher que eles transmitiam, que ela considerava conservadora. E ela compreendeu que precisaria matá-los simbolicamente para poder desenvolver as próprias ideias. Mas tinha uma parte do sonho dela que permaneceu intrigando a ela, que eram essas palmas ou bambus com a ponta recurvada. E ela começou a investigar o que era isso, né, e foi atrás, enfim, era muito obstinada e curiosa, e ela acabou descobrindo que, pode passar aquele detalhe, Gleison, seguinte? Então, isso aqui é uma imagem, aquele cilindro aí tem cerca de 5.000 anos no anterior, e aquele cilindro, quando ele é girado no barro, ele forma essa imagem aí. E ali tem aquele símbolo, então, da palma que aparecia no sonho dela, recurvada, né? E que ela acabou descobrindo que era o símbolo da deusa suméria Inanna, de 5 a 4.000 anos atrás, assim, todo um período na Suméria, né, sul da Mesopotâmia, na época, e essa era uma deusa fundante do panteão sumério, uma das mais antigas que se tem registro, né. E ela ela descobriu essa informação, que era símbolo dessa deusa, muito importante, fundamental, e ela começou a procurar estudiosos da cultura suméria, enfim, e não se satisfez com as informações que ela descobriu, e a partir desse sonho, desse símbolo, ela começou a estudar o sumério antigo e a escrita cuneiforme. Ela acabou se tornando uma das poucas pessoas no mundo capaz de entender e traduzir a escrita suméria de 5.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, né, a partir desse símbolo, e ela acabou traduzindo o seguinte: esses poemas da alta sacerdotisa da deusa Inanna, enredoana, esse é o escrito autoral assinado mais antigo que se tem notícia na história da humanidade. Foi escrito, então, por essa sacerdotisa suméria, e eram poemas de louvor à deusa Inanna. Ali à direita dá para ver como deve ser fácil entender. E aqui a gente tem um exemplo de um desses poemas de enredoana, de louvor a Deus, o seguinte. Então, é um louvor ao feminino da deusa Inanna e a sua bela e maravilhosa vulva, chamada no poema de esbelta lua crescente de barco do paraíso. Ao lado, a transformação da palavra Kant, desde suas raízes milenares, que tinha conotações de conhecimento, insight e sabedoria. E aí ela fez o detalhe ali, Cris. Então, as mudanças, né, desde a etimologia ao longo da semântica da palavra, e como ela foi sendo transformada, então, das conotações originais dessa raiz, que significavam conhecimento, insight e sabedoria, até as depreciativas dos genitais femininos dos tempos modernos. Ela fez uma trilha de investigação dessa palavra que me lembrou o que o Freud fez com Heimlich, no Estranho, né, que ele acabou encontrando que um Heimlich, né, de estranho chegava até o familiar. Então é algo semelhante. O seguinte.
E aí, se a gente vê a imagem que a sacerdotisa de Inanna colocou da feminilidade e dos genitais da deusa Inanna, né? E a gente compara com o que foi transformado nesse quadro de 1888, que é Ishtar. Ishtar é a mesma Inanna. Na verdade, essa deusa suméria, ao longo das diversas mitologias, ela foi tendo equivalentes, porque essas histórias eram contadas por rapsodos que decoravam e viajavam e falando de cidade em cidade, né? E isso mesmo há 5.000 anos atrás não era tão extraordinário, porque se estima que um rapsodo desse levasse no máximo 1 ano para atravessar toda a Ásia, a pé, né? E então ela teve Afrodite, né, entre os gregos, Vênus, Hati no hinduísmo, Astarte, Ishtar, então que ficou um dos nomes mais conhecidos de Inanna, né? E no Egito, Hathor, uma das primeiras divindades também. E a gente vê ali o detalhe, Grace, por favor. Então, no que foi transformado, no que era o poema da Enredoana sobre o genitais e o feminino, e no que esse pintor transformou. Isso não é um exemplo isolado. Várias historiadoras, uma delas muito interessante, uma catalã, Érica Bornai, demonstra com farta documentação que essa transformação que aparece aqui nesse exemplo é representativa de todo um movimento da cultura. Aqui é um exemplo, mas de muitos, desse tipo de transformação da visão do feminino. Então, se a gente compara a visão da sacerdotisa e no que foi transformado de terrorífico, né? Seguinte. Aqui a gente tem a chamada Vênus de Willendorf, que se acredita que seja uma representação de uma deusa da fertilidade, de um sítio arqueológico onde hoje é a Áustria, 22 mil anos atrás. Então, seguinte. Bom. A gente, esse livro, As Filhas de Lilith, que é um livro extraordinário, que foi um grande presente que eu recebi do Juarez, comprou lá no Museu do Prado, quando viu, sabia que eu me interessava pelo tema, e eu recomendo, é extraordinário. Essa é a Érica Bornai, historiadora de Barcelona, e que ilustra muito bem as transformações desde Lilith, a primeira mulher na bíblica, mas que era insubmissa, e a Adão foi punida por Deus, né? Então depois, e foi transformada na serpente, depois veio Eva, que aí já tinha uma transformação, né? Lilith, a negra. Eva já era mais clara, a loira, a serpente ficou Lilith, e Eva veio da costela de Adão, ou seja, começou a haver a inversão do poder de gerar, e a mulher nasceu do homem. Isso se repete em várias mitologias, essa transformação. Então, Eva era filha da costela de Adão, e não a geradora, né? No outro lado do mundo, na mitologia chinesa, e é interessante como se pode observar assim, os livros de mitologia escritos há um pouco mais de tempo, é até o ano 2000, assim, eram principalmente por historiadores homens e a maioria ocidentais, e quando a gente compara, por exemplo, com esse livro da Li Hui Yang, que é uma professora de mitologia da Universidade de Berlim, parece que estão falando de planetas diferentes, são completamente diferentes. E ela resgata um mito fundante da mitologia chinesa, que é da deusa Niwa, a deusa criadora da humanidade, que tem uma mitologia interessantíssima, que a gente não vai ter tempo aqui de ver. Eu vou salientar só um aspecto da história dessa deusa.
Ela criou a humanidade, depois ela voltou para salvar a humanidade do colapso cósmico. É a melhor representação na mitologia do medo do colapso do Winnicott. É a história dessa deusa. E uma coisa interessante é que uma outra figura mitológica chinesa, que foi Kanji, que foi o criador da escrita chinesa, dos ideogramas. E aí o mito conta que os primeiros ideogramas que ele criou foram os ideogramas para homem e mulher. E logo em seguida que ele criou para homem e mulher, ele pegou o ideograma de mulher e derivou um monte de coisa ruim. Né? Prostituta, inveja, etc, etc. E aí a deusa teve que intervir, né, nesse primeiro ato de misoginia dele e obrigou ele a criar palavras, são ideogramas compostos, né? Então aí o ideograma para a mulher com um outro ideograma junto e derivou a maternidade e bondade. Mas obrigado pela deusa. Então, Então, nessa transformação do feminino, a Érica Bornai documenta a transformação da imagem de Lilith, a primeira mulher, né, em submissa e de posse da sua sexualidade. Em Eva, a loira, nascida da costela de Adão, e assexuada e submetida, né, aliás, e transformada posteriormente na imagem da Virgem idealizada, né, assexuada, submetida, e contraposta pela igreja à demoníaca feiticeira, devoradora de fetos e de homens da Inquisição. Seguinte. E aí a gente começa a entrar na Inquisição, e a criação da imagem da feiticeira. Né? A igreja interessada em tomar o poder das ditas feiticeiras, que originalmente eram as curandeiras e parteiras, que eram muito valorizadas nas comunidades medievais. Eram as detentoras do conhecimento sobre os medicamentos, as que faziam os partos, né? E a igreja entrou nisso para tentar roubar esse poder, e a maneira foi transformar em feiticeiras aliadas do demônio, né? E interessante como fazia parte disso os serem devoradoras de fetos e bebês. Né? O seguinte, Grace, naquele detalhe ali no capricho do Goya, se vocês forem ver, um cesto cheio de fetos e bebês sendo devorados pelas feiticeiras. A verdade que está sendo resgatada por alguns historiadores, e principalmente historiadoras, né, é que essas ditas feiticeiras, que eram originalmente as curandeiras, descobriram vários medicamentos que foram usados, alguns até hoje. Por exemplo, a digoxina teria sido descoberta por uma curandeira feiticeira dessas, né, que é usada até hoje na cardiologia. Enfim, e vários medicamentos. Seguinte. O martelo das feiticeiras, que era o manual dos inquisidores, né? Que é assim a quintessência da misoginia, não tem como ser mais, né? Assim, da Inquisição. Se estima que 85% dos condenados à fogueira pela Inquisição eram mulheres, né? Assim, foi uma chacina nessa busca de tomar de poder, e aí a gente tem uma peça da campanha do Donald Trump, que foi usado na peça da campanha contra a Hillary. Né? As coisas não mudaram tanto. Né? Seguinte. E, então, foi sendo transformada a Lilith em Eva e de Eva na Virgem, né? Que era essa figura idealizada, usada pela igreja para supostamente manter um lugar para a mulher, mas um lugar totalmente submetido, idealizado, impossível, né? E que é usado para, na verdade, manter sob controle e submissão as mulheres reais,
Então, e aqui à direita, nessas transformações que a Érica Bornai ilustra muito bem, é fartamente documentado por ela, é historiadora da arte também. Aí a gente tem a Esfinge de Tebas, do Gustave Moreau, e um Édipo encolhido ali, para dizer o mínimo, né? Assim, e a esfinge com a imagem de mulher intimidadora. Então, esse movimento nas diversas mitologias, nas diversas culturas, é o que eu estou querendo ilustrar para a gente pensar. Seguinte. Vamos para outra parte do mundo, então, para o Egito. Aqui a gente tem as ilustrações. A Inanna derivou em Hathor, uma deusa fundante da mitologia egípcia. Aqui a gente tem Maat e Nut, representações do interior das pirâmides, são duas deusas já um pouco posteriores, mas isso é 4.000 anos atrás, né? É fácil identificar a imagem de Maat, porque ela sempre tem aquela pena ou na cabeça ou na mão. Maat era a deusa da justiça e da sabedoria, os antigos egípcios, e aquela pena que ela sempre está empunhando era a pena contra a qual ela tinha uma balança, e toda pessoa que morria, ela pesava o coração da pessoa morta e botava a pena do outro lado. E o coração não podia pesar mais que a pena. Então, todas as imagens dela sempre tinham a pena ali. E a seguinte, e essa, a deusa Nut, que era o continente do universo. Então, vocês podem ver que o corpo dela é continente de tudo, né, do mundo, e aquelas estrelas no corpo são a Via Láctea. E todos os dias, Nut engolia e expelia o Sol, que criava o ciclo noite e dia. Então, também é fácil de identificar a imagem dela, porque é essa imagem de continente com a Via Láctea sempre, através do corpo. Seguinte. Na mitologia hindu, também, a primeira divindade fundante, normalmente é falado assim de uma trindade original na mitologia hindu, que seria Vishnu, Brahma e Shiva. Né? Que Shiva é a destruição, Brahma a construção e Vishnu o equilíbrio. Mas os três deuses dessa divindade derivavam todo o seu poder de Mahadev, ou Devi, essa deusa fundante, então, da mitologia hindu. Seguinte. E aqui Kali, a negra, né? Que até hoje é, na Índia atual, uma das divindades mais importantes. E é curioso como se criou Kali. Kali, a negra, lembra muito Lilith, né? Foi criada a partir da depuração de Parvati. Parvati foi depurada, e ao ser depurada, essa pele negra dela e todo aspecto selvagem acabou criando a deusa Kali. E Parvati, depurada, então se tornou a esposa de Shiva, do Lord Shiva, do Senhor Shiva. E olhem a imagem, não precisa dizer mais, né? Então também esse tipo de movimento nas diversas mitologias que se comunicavam na antiguidade através dos rapsodos, né? Seguinte. Uma outra classicista muito importante e um livro muito interessante, a Eva Kuls, pelo que eu pude entender como se pronuncia, ela é holandesa, agora leciona em universidades americanas, lecionava, e ela ilustra nesse livro, com mais de 340 porcelanas da Grécia Antiga, só sobre o tema do feminino, todas elas atacando de uma maneira ou outra o feminino. Então, fossem ali, como ela mostra, uma caricatura da agressão fálica, né? Aquele
pênis sendo levado por uma mulher, possivelmente uma amazona. O seguinte, e aqui no detalhe de uma das porcelanas, Perseus atacando uma amazona, olhem onde a espada está, né, dirigida direto ao seio. O que ela demonstra é que, para fazer essa idealização da Grécia clássica que a gente recebeu na escola, foi feita uma depuração da história e, inclusive, que os museus, nos seus acervos, esconderam esse tipo de porcelana, e tem centenas da Grécia Antiga, centenas, só sobre esse tema. Né? Ficavam nos porões, não eram expostas nos museus. Também, na mitologia grega, por exemplo, derivado de Nana seria Afrodite, né? A deusa de posse do feminino. Afrodite foi contraposta a Atena, né? Que acabou, de onde veio Atenas. Né? Atena era uma deusa castrada e que não só repelia a sexualidade feminina, como atacava, inclusive, era totalmente coberta em qualquer aspecto feminino. O seguinte, aqui, a imagem de Atena Partenos, né? Atena a Virgem, Partenos a Virgem. E ali à direita, Atena, a deusa, servindo Héracles. Então era totalmente submissa e dessexualizada. E, inclusive, no escudo dela, a Medusa, né, que tinha sido punida por Atena. Então, um movimento também muito semelhante. E de Afrodite para Atena. Atena, como Eva, também nasceu da cabeça de Zeus. Então, essa inversão do poder gerador, né, também. E que essa inversão depois foi cristalizada pelos teólogos cristãos, Tomás de Aquino, Agostinho, que diziam que o papel da mulher na geração era de mero receptáculo. O masculino gerava e ela era só o receptáculo. Então, seguinte. E aí, voltando então para a psicanálise. Pensando o porquê desse movimento, então, de depreciação, desvalorização, retirar, desempoderamento do feminino, difamação do feminino ao longo das diversas culturas, o que o Winnicott nos diz nessa conferência sobre o feminino, ele deriva da dependência ali, olha como ele diz, né, para homens e mulheres, o problema é que cada uma vez foi dependente de mulher, ali no singular, que representa do feminino, né? E que, de alguma maneira, o ódio, por isso, tem que ser transformado num tipo de gratidão se uma maturidade da personalidade, né, quer ser alcançada. Ali embaixo, a primeira frase da conferência, coisa mais perigosa que eu já fiz nos últimos anos, falar desse tema. Bom, e aí, então, 2022, seguinte, isso aqui é o site da Organização Mundial da Saúde, né? Você pode entrar a qualquer momento. Só vou destacar, tem muita coisa para ser vista terrível, mas, assim, ali no meio, 200 milhões de meninas e mulheres, hoje em dia, com grave mutilação genital, inclusive 500 mil na Europa, 500 mil nos Estados Unidos, né? Se vocês, quem não conhece, dê uma olhada o que representa essa mutilação, é o horror dos horrores, 2022. Né? Seguinte. Então, ao final, ali, na verdade, um acréscimo depois do final dessa conferência,
o Winnicott diz que tem muito mais a ser dito, mas isso não é uma razão de vergonha, né? Quanto mais a gente olha, mais a gente vê. E seguinte. Isso aqui, então, é uma coisa que eu vi lá na Recoleta, em julho de 2018, tinha uma exposição de cartunistas latino-americanos, e esse cartunista da Colômbia, retratando a ablação, que é a mutilação genital feminina feita na América Latina, em vários países, escondida pelas autoridades. E, e é isso, né, que o Winnicott diz, quanto mais a gente olha, mais a gente vê. A gente começa a notar, e quanto mais a gente começa a notar, tá aí, tá lá na Recoleta, né, uma exposição de cartunistas. Seguinte. É isso. Obrigado. Obrigado, Maurício. Lindo, belo e terrível. Muito interessante. Obrigada. Vamos para Mary, por favor. Tá, boa noite a todos. Obrigado por todos que estão aqui, todos que estão nos assistindo, né? Agradecer à Comissão Científica da Sociedade por ter me proposto essa atividade, onde eu posso trazer um pouco daquilo que eu venho estudando já há algum tempo, né? E muito contente de contar com o Maurício, porque, inclusive, a apresentação dele vai, assim, eu vou incluir também na minha algumas coisas que ele trouxe, né? Eu não falo dos horrores de agora, né? Mas eu falo daquilo que subjetivamente a mulher vive, né? Desde séculos anteriores, né? Bom, eu venho estudando o tema feminino há muitos anos, né? Eu comecei a estudar primeiro a sexualidade feminina e depois, aos poucos, eu fui me interessando pelo feminino a partir de contatos com colegas e de convites para falar. Então, assim, pensar sobre a sexualidade como objeto da psicanálise sempre me remete a conceitos básicos, desde Freud, sobre a psicossexualidade, sobre as diversas manifestações da sexualidade e sobre a sexualidade infantil como uma expressão do inconsciente em nossa subjetividade. Também é importante ressaltar a conexão destacada por Freud pela pulsão, pela psicossexualidade e o desejo, né? Freud traçou um paralelismo entre os modos de funcionamento sexual do homem e da mulher, sem reconhecer a infinidade de matizes do erotismo feminino, porque, sob o meu ponto de vista, ele partiu de uma visão fálica do mundo, né, e do vértice masculino dele, o que era óbvio, né? A partir dele, vários autores seguiram estudando a sexualidade feminina, né? Principalmente psicanalistas mulheres, que até como as historiadoras mulheres partem de um outro vértice, né, da perspectiva feminina, que ampliam, então, essa perspectiva sem desconhecer o real mistério daquilo que é escondido e percebido, primeiro interoceptivamente, para depois poder ser representado, pensado e entendido. Então, assim, eu trago a questão do Freud, né, do começar nos seus estudos no início do século XX, né, tendo a noção da mulher como um continente negro, que se referia ao desconhecido, ao velado, e talvez aquilo que era difícil de representar para ele como homem, né? Para aquela época, né, os conceitos que ele estava trazendo eram desafiantes e novos, principalmente o conceito de sexualidade infantil, que abriram caminho para todos os estudos que a gente vem tendo agora, não só da sexualidade, como do feminino, do masculino, né? Outras noções como a bissexualidade, o monismo fálico, passando pelas diferenças sobre a constituição edípica, né? Pela valorização da etapa pré-edípica na menina, até nos chegar agora que a noção de transformação da menina em mulher é árdua e complexa.
A bissexualidade, no decorrer da obra de Freud, segue sendo um tema considerado obscuro. A sexualidade é compreendida como a expressão de uma pulsão em busca de um objeto. E nesse processo se dão as identificações que são fundamentais para a constituição da feminilidade e da masculinidade. Nos trabalhos posteriores de Freud sobre a feminilidade, ele coloca que a bissexualidade da mulher estaria ligada à existência do clitóris e da vagina. Isso eu reli agora na conferência de 31, né, sobre a sexualidade feminina, e me chamou muito a atenção, porque eu sempre tinha a noção que a bissexualidade para o Freud tinha a ver com o masculino e o feminino presente em cada um de nós. Mas o que ele afirma não, é que a bissexualidade feminina é determinada pela vagina e pelo clitóris, né? No trabalho de 33 sobre a feminilidade, ele considera que a castração continua sendo central no sentido de compreender as questões da sexualidade feminina. Concebe a feminilidade inicialmente pelo caminho da neurose, pois, ao recusar o prazer, recusa o reconhecimento da falta e assinala que o desejo está em outra parte e não no pênis. Um segundo caminho, que seria entendido pelo Freud como normal, a mulher transforma o desejo masculino na fonte do próprio investimento narcísico. E aí a feminilidade, nesse caso, é um dom que a mulher pode oferecer ao parceiro e não a constatação de uma falta. A ideia de Freud de que o feminino se constitui pela percepção da falta tem um papel importante na teoria psicanalítica e está relacionada com a centralidade da biologia como um destino. Freud considerava o termo sexualidade feminina em uma ampla gama de sentidos. O termo sexualidade feminina, nesses inícios do século XX, tinha a mesma conceituação psicanalítica de outros termos, como feminina, feminino, feminilidade, e que são às vezes usados como sinônimos, como tendo significados, e outras como tendo significados distintos e contestados. Inclusive, assim, quando eu comecei a estudar a sexualidade feminina, e claro que foram por autores clássicos, para mim era tudo a mesma coisa, sexualidade feminina englobava tudo, né? Autores que seguiram o Freud divergem ou acrescentam outros aspectos, a Karen Horney e Jones, que questionaram o conceito, né, de que a menina percebia a vagina, mas a negava, né, diferente do Freud, que não havia a percepção de que havia uma vagina. Como alguns autores, a Klein entende que a menina possui uma percepção inconsciente da vagina, mas vai mais além. Essa mudança de enfoque traz uma contribuição importante para a contribuição para a compreensão da sexualidade feminina, que ela não é a falta, o masculino é para fora, ativo e agressivo, o feminino é para dentro, passivo e receptivo. Também considera que a feminilidade se constitui através de processos mais complexos. Eu tento resumir um pouco todos esses conceitos para a gente acompanhar um pouco a evolução, né? Segundo a Klein, os bebês, sejam meninos ou meninas, desde o nascimento estabelecem um vínculo de muita proximidade e amor com a mãe, e nesse processo constituem psiquicamente uma fase do desenvolvimento que ela chama de fase feminina, independente do sexo, e que tanto os meninos quanto meninas vão ter. E essa fase é caracterizada pela busca do pai em face da frustração frente ao seio materno, né, pela ambivalência e por conter um montante importante de ansiedades depressivas e que correspondem aos primeiros estágios do édipo precoce, que seria para a melanina a passagem da posição esquizoparanoide para depressivo. Essa autora ressalta que, nesse momento, o funcionamento mental é semelhante em meninos e meninas, caracterizando-se pelo desejo de conter dentro de si o pênis do pai e os bebês da mãe, atitude essa continente e considerada como tipicamente feminina. Para Winnicott, meninos e meninas, homens e mulheres, possuem elementos femininos e masculinos. Esses elementos estão presentes desde uma etapa muito inicial da vida, e a mãe é parte fundamental desde o início da constituição psíquica. Inclusive pela fisiologia do desenvolvimento, né, todos os fetos começam embrionariamente como femininos, depois é que vai haver uma modificação
para o masculino. Então, psiquicamente também, né, segundo tanto a Melanie quanto o Winnicott, acontece isso. Então, na concepção de Winnicott, o bebê constrói seu sentimento de ser na relação inicial com o seio, e esse sentimento representa um elemento feminino puro que precisa ser constituído na relação primitiva com o seio e com a mãe. É o elemento feminino puro que prepara o caminho para o sujeito objetivo, que possui um self e o senso do real, que possui um sentido de identidade, que o Winnicott depois fala que é o sentimento de ser, que é derivado, então, desse elemento feminino, né? Então, ele fala nesse elemento feminino que se compõe como uma experiência inicial vital, uma experiência de identificação primária, matriz de identificações futuras, anterior à organização do elemento masculino puro, que na sua relação com o objeto pressupõe a separação e um ego disponível. Me parece que esse elemento feminino é básico para a constituição psíquica, porque funda a noção de si mesmo. Outros autores mais contemporâneos, Braunschweig e Fein, eles tomam o mito da Lilith, que o Maurício trouxe tão detalhadamente, né? Mas ele reporta as escrituras hebraicas do Talmud e do Midrash, que são bem mais recentes do que esses referências mais antigos que tu trouxe. Ela é associada a um demônio feminino da noite, originou-se na antiga Mesopotâmia. Associada ao vento, pensava-se que ela era portadora de maus estares, doenças e mesmo da morte. Já na Suméria e na Babilônia, ao mesmo tempo que era cultuada, era identificada com os demônios e espíritos malignos. Seu símbolo era a lua, porque assim como a lua, ela seria uma deusa de fases boas e ruins. Alguns estudiosos a correlacionam a várias deusas da fertilidade, assim como deusas cruéis devido ao sincretismo com outras culturas. Esse mito, a meu ver, ele corresponde a uma parte feminina separada, na visão desses autores que eu nomeei, um feminino puro que expressa uma sexualidade feminina total, sem a marca narcísica, enquanto a Eva é a sua forma castrada. De modo distinto, Humberger, baseado no conceito de Freud, considera que a sexualidade feminina tem uma orientação nitidamente narcísica, por isso a necessidade de ser amada. Michelle Montrellet, que é uma analista francesa que ainda vive, né, ela descreve a existência de um feminino que é muito inicial no ser humano. Segundo ela, esse feminino parte de um verso pulsional, um aspecto do conjunto de pulsões femininas, orais, anais e vaginais, que é mantido fora do recalque. Como tal, não é restrito às mulheres, mas Montrellet afirma que são necessárias determinadas condições, por um lado, certas características do corpo feminino, por outro, o desenvolvimento da sexualidade, que nas meninas permite uma escapada do recalque e mantém uma maior ligação com as pulsões primárias, em oposição à castração e à lei. Já Chassaigne-Mirgel, seguindo Freud, entendia a sexualidade sob o sinal da falta. Falta do pênis, falta da vagina, falta de uma sexualidade específica, inclusive falta de suas próprias capacidades investidas em si mesmo, né? Que a gente até pode ver nas questões da desqualificação que a própria mulher ainda hoje em dia muitas vezes faz de si mesma, né? Aliada a outras faltas relativas como de um superego. Para ela, a sexualidade do menino seria completa. Vários conceitos dessa autora me foram caros durante muitos anos, né? Eu gostava muito dos conceitos da Chassaigne-Mirgel. Mas depois, né, quando eu comecei a estudar mais os conceitos dela e essa noção negativa, que eu vejo como uma noção negativa, como um repúdio à feminilidade, eu já deixei de gostar dela. Tá? Uma outra autora, que é a Jacqueline Cosnier, também é uma psicanalista francesa que estuda a feminilidade, ela ressalta a abordagem positiva da sexualidade feminina, integrada ao estudo de conceitos tais como feminino, em articulação com masculino, tanto em homens quanto em mulheres, começando pelas questões de identificação e das pulsões.
Sabemos que esse desejo, e por que não dizer essa necessidade, desde as primeiras relações objetais, como afirma a Goldstein, né, a colega argentina, ela refere ao descrever a importância do investimento recíproco entre a mãe e o seu bebê desde o nascimento, né? E ela também fala sobre a lipidinização que ocorre nessa relação, responsável por todo o desenvolvimento posterior do indivíduo. Eu concordo com essa afirmação dela e penso que é através do olhar da mãe que a criança se descobre como homem e mulher, pois a mãe não olha nem manipula de forma semelhante a menino e o menino. E, a meu ver, será no olhar da mãe que se resumirão expectativas e desejos que ordenam e definem o perfil sexual de cada um. Esse conceito, a meu ver, é importante para que a gente possa entender a constituição psíquica do indivíduo como uma construção que parte da biologia e que no decorrer da vida vai agregando outros componentes. A sexualidade, compreendida como uma expressão de uma pulsão em busca do objeto, se constitui num processo em que as identificações são fundamentais para a constituição da feminilidade e da masculinidade. Então, nas últimas décadas, esses conceitos começaram a ser mais específicos, assim ampliando a gama de compreensão desse tema que é tão complexo. Inclusive o termo complexo, que significa muitas dobras, né, ele exprime, ao meu ver, de uma forma muito clara, os aspectos assim, multifacetados e complexos dessa questão. O Green entende, né, que algo deva ser compreendido e pensado como se constituindo na interface entre o mundo interno e externo. Ele também se questiona há alguns anos sobre o lugar da sexualidade na psicanálise, que, a seu ver, teria sido colocada de lado pela teoria das relações objetais. Nesse processo de constituição psíquica, então, se estabelecem vários aspectos da subjetivação. A sexualidade, as questões de gênero, feminino, masculino, as identificações femininas e masculinas, a feminilidade e a masculinidade, que, ao meu ver, estão todos entrelaçados. Nosso colega Gary, num texto que ele escreveu em 2005, ele assinala que a sexualidade é um aspecto central para a constituição do psiquismo. E eu entendo que nesse texto ele parte de um aspecto pulsional, entrelaçando o estímulo interno da pulsão com o mundo externo, e afirma que este produz e povoa o campo psíquico, o que, a meu ver, coloca na origem no processo da subjetivação, como já tinha sido afirmado pelo Green também. Eu penso que é no interjogo entre a pulsão e o objeto que vai se criando o mundo interno, e o que, como o Gary assinala, é uma reprodução simbólica da complementaridade entre o masculino e o feminino. Então, assim, em 2009, eu recebi um convite do Jornal de Psicanálise da Sociedade Psicanalítica de São Paulo, por um número temático que era sobre o masculino e o feminino. E a colega que me convidou me perguntou se eu não gostaria de estudar o feminino, né, para fazer algum trabalho. E aí eu comecei a estudar o feminino, né? E aí, a partir da leitura de vários autores, eu pensei no que era o feminino para mim naquele momento, né? Então, eu pensei que o feminino, ele teria uma dimensão daquilo que é arcaico, pré-simbólico, não representado. Ele é substantivo, inicial e fundante, e não está ligado ao sexual ou ao gênero. É diferente da constituição feminina, que tem a ver com tornar-se feminina como um adjetivo. No meu entendimento, a pessoa que virá a ser feminina se constitui de uma forma específica, e a sexualidade é parte importante nessa estruturação. A constituição de um sentimento de feminilidade, bem como a sexuação, se organizam, então, nessa tessitura entre o feminino, o arcaico pulsional, que encontra um objeto mãe, que permite que o sentimento de ser vá se organizando e, ao mesmo tempo, vão formando modelos identificatórios postos em ação desde o nascimento, juntamente com a percepção de um corpo, por exemplo, ter ou não uma vagina. Eu acrescento que nessa experiência primária corporal, como conceitua a nossa colega Letícia Fiorini,
Ela permite que as diferenças anatômicas proporcionam marcas de vivências distintas. Essas vão constituir representações específicas nas quais o tempo, o espaço e a sensorialidade irão construir uma imagem de corpo que vai estabelecer a identidade, inclusive a sexual. O Inácio Paim traz as questões do feminino de maneira bem interessante. Esse é um texto que ele escreveu em 2014. Ele discute essas questões apoiado nos conceitos freudianos, diferenciando-a de feminilidade. Entende que o feminino deva ser remetido às origens do sujeito, calcado numa disposição biológica de base, que se oferece como agente de captura e ligação da energia pulsional e que serviria de papel de fundo para o campo psíquico. Ele supõe que Freud tenha retomado a saída biológica por pensar que o feminino, os destinos pré-recalque e o recalcamento originário são por si só extremamente enigmáticos, como algo da ordem do mistério e das origens do humano. Nessa linha de raciocínio, ele situa o feminino como um elemento fundante do aparelho psíquico, ancorado num tempo anterior e presente no núcleo do inconsciente não recalcado. Este seria um feminino repudiado, demoníaco e assustador. E eu me lembrei muito daquela, eu acho que é uma trilogia que a Maron Bradley escreveu sobre as brumas de Avalon, e que fala muito sobre as deusas, né? Que para mim eu acho que é um texto bem importante, assim. O feminino não repudiado é o que oferece palavras para que o repudiado possa se apresentar e se representar de forma mais aceitável, o que seria alcançado como uma dura conquista do desenvolvimento da capacidade de simbolizar, consistindo na aceitação da falta, da incompletude, em enfrentar a castração e reconhecer nesta uma possibilidade estruturante do processo psíquico e da cultura. Esses conceitos foram muito importantes e muito ricos para eu seguir ampliando a minha concepção do feminino, permitindo-me construir um modo como penso. Entendo esse conceito como dialético, implicando em uma série de revisões, rupturas e ampliação de elaborações. Inspiro-me na concepção de Laplanche, que como Bion usa a metáfora da espiral para descrever o fenômeno, que na busca do conhecimento se faz uma volta aos mesmos pontos em um outro patamar, numa progressão dialética. Mais recentemente, agora em textos do ano passado, uma colega, a Lamana Adamo, contribui para uma interessante concepção do feminino. Ela o concebe como um estado mental, e como tal é fugidio, mesmo que sustente ou repudie o feminino, ele não é definitivo, não é adquirido e perdido de forma absoluta. Um outro colega, eu chamei de Victério, não sei se é Victério ou Victor, né? Ele trata o feminino como um estado mental que corresponde a estados primitivos da vida, como um processo maturacional que vai sendo construído na relação com os cuidadores, a partir de movimentos projetivos e introjetivos, e permanece estruturada como um alicerce. Para ele, o feminino é um substantivo neutro do psíquico, sem as características que definem o sexo ou o gênero. Entendo que essas concepções de Victor corroboram e ampliam a visão que tenho do feminino. Sua concepção é de que o feminino encontra-se ancorado em estado primitivo, que eu conceituo como arcaico, mas ambos entendemos que a partir desse movimento inicial, que o feminino vai se constituindo como uma construção não ligada ao sexo nem ao gênero, da ordem do pré-simbólico, constituído na dimensão intersubjetiva da construção da experiência mental, como um sustentáculo da experiência emocional. Um outro autor, Chabert, que é também de 2021, ao meu ver, apresenta uma concepção do feminino um pouco diferente do que eu venho trazendo, ligada de maneira intrínseca com as noções de Freud. Em um artigo recente, ela fala do feminino como uma morada infantil, pela atração de imagens de passividade, impotência e desamparo, que poderia explicar uma questão que eu levantei no início sobre a possível causa da sensação de impotência na mulher. Ainda assinala neste texto um aspecto que converge com as ideias que apresento em relação à presença do feminino em ambos os sexos,
constituindo-se em um ponto de sustentação em relação ao conceito de bissexualidade e das identificações que se seguem. Para ela, este seria o núcleo do infantil representado pelo materno, o que, ao meu ver, seria diferente da concepção que sustento sobre uma noção arcaica do feminino. O meu conceito sobre sexualidade feminina, hoje em dia, ele é amplo. Eu imagino assim como uma espécie de guarda-chuvas, assim, né, e sobre o qual se abrigam entendimentos mais específicos e singulares que me parecem importantes de ser distinguidos. Eu tenho um tempinho ainda? Tem? Tá. Então, para mim, é central o conceito de psicossexualidade e, a partir desse, o conceito de sexualidade infantil, sexualidade feminina e seus desdobramentos. O feminino, a feminilidade, a identificação feminina e o gênero feminino, que, ao meu ver, precisam ser discriminados. A feminilidade refere-se ao processo de tornar-se mulher e feminina como uma qualidade, no entrelaçado entre o biológico e o cultural, tendo então hoje uma configuração diferente do que possuía na época de Freud, por exemplo, para quem o ideal de feminilidade estava ligado à maternidade. As identificações femininas instituem-se desde muito cedo, assentadas sobre variadas significações atribuídas pela mãe em sua relação com o bebê. Pressupõe a elaboração de diversas vicissitudes do desenvolvimento, prioritariamente a questão da bissexualidade, o reconhecimento das diferenças, bem como a resolução do conflito edípico. Ou seja, é a partir do feminino, como uma estrutura mental de base, que vai se entretecendo a aquisição de uma identificação, que pode ser feminina e de um senso de feminilidade. Isso não se dá de uma forma linear, mas sim em circunvoluções, e a partir de inter-relações num processo complexo que envolve desde os registros iniciais das relações mãe-bebê, que revela o feminino como um registro arcaico, passando pela busca de um modelo de mãe ideal para identificar-se e pelos aspectos pulsionais no campo do desejo e da busca por um objeto sexual. Considerar a interface entre o pulsional e o externo, entendendo-os como um objeto e a cultura, entendendo-o como objeto e a cultura pressupõe pensar nos tantos espaços que se abriram para a mulher, que podem ser penetrados por ela de uma forma aberta a toda e qualquer expectativa, sem a necessidade de definir o lugar do prazer e sem um único mecanismo de descarga. Este sem é em essência feminino, e remete à completude diferente do completude diferente da conhecida completude narcísica fálica, que transcende o narcisismo e expressa a superação da castração, se expressando por uma liberdade distante do encerramento fálico. Finalizando, eu ressalto o aspecto inerente do feminino, que permanece como uma característica em homens e mulheres. Refere-se à capacidade de continência, ao que é receptivo, à capacidade de contemporização. Baseia-se em aspectos constitucionais, na identificação primária, nas transmissões feitas pelos pais mesmo antes do nascimento. Organiza-se na relação mãe-filho, quando se constitui o sentido de ser, como o Winnicott descreve, um modo psíquico, subjetivo e com sua identidade propriamente dita. No nosso fazer clínico, o feminino está presente em nós, psicanalistas, homens e mulheres, bem como está presente nos nossos pacientes. É através do processo, pelo interjogo transferencial contra transferencial, que esse feminino, expresso, entre outros, pela capacidade de continência, pode desenvolver, ampliando o nosso espaço mental. Obrigada, Mary. Belíssimo trabalho, consistência e passando desde o início até a contemporaneidade. Olha que trabalho lindo. Muito obrigada. Nós vamos agora ter tempo até mais ou menos às 10 horas, um pouquinho antes, para conversar com todos aqui. Temos uma primeira inscrita que é Marli. Se o Grayson puder colocar na tela.
Pode abrir seu vídeo e microfone, por favor. Oi, Martim. Oi, boa noite. É um prazer ouvir os colegas, o Maurício e a Mary, os dois muito queridos meus, né? Mas eu queria parabenizar ambas as apresentações. Acho que eu já tinha ouvido o Maurício e é muito interessante esse desenvolvimento que o Maurício, então, faz e mostra, né? Das deusas mulheres para o deus homem, né? E ao resgatar isso também resgatamos, né, todo um valor do feminino que às vezes a cultura então, né, trata de desvalorizar. A Mary, achei excelente o trabalho, Mary, assim, eu até quero ler o teu trabalho em mais detalhes, né, porque eu achei assim super complexo e uma ideia do feminino muito ampla, né? Mas eu queria, né, depois disso, trazer uma questão para a gente poder conversar e ouvir vocês também a respeito, né? É uma coisa que eu há bastante tempo penso, né? Essa questão que o Maurício traz das deusas, né, de outros tempos, dessa passagem das deusas para os deuses homens, né, e do assustador que é o feminino, e assustador, talvez, porque a mulher, e principalmente no início da vida de uma criança, está numa posição fálica, né? E isto é assustador para a criança e é assustador a mulher se manter nessa posição fálica. Então, eu fico pensando que, será que não houve um movimento, então, na cultura, como o Maurício mostrou, né, de colocar da deusa mãe, da deusa mulher, passar para o deus homem, por uma necessidade, talvez, do homem também se sentir fálico, né? E até eu penso, por que será que aconteceu isso em determinado momento, né, da civilização, né? Até me veio assim, será que o homem sabia, ou em que momento que os homens ficaram sabendo da sua, digamos assim, ó, da sua participação no fazer um filho, né? Bom, mas quando passa da deusa mulher para o deus homem, né? O homem fica daí ele nessa posição de fálico, né? E aí me lembra os tempos do Édipo de Lacan, que eu gosto muito, né? Onde como é difícil chegar no terceiro momento do Édipo de Lacan, onde ambos, né, tanto a mulher quanto o homem, tanto a mãe quanto o pai, são castrados simbolicamente. Acima deles está a cultura, né? Só que por que será que é tão difícil chegar nesse momento? Por que os homens e mulheres, ou na cultura, ficam nessa disputa do fálico e castrado, quem é o fálico, quem é o poder, quem tem o poder, quem é o poderoso, né? E ao mesmo tempo, parece que tem que manter alguém na condição do fálico. Parece que é difícil de aceitar que ninguém é fálico, que todos somos, né, castrados simbolicamente, e isso nos remete ao desamparo, né? E como vocês estavam falando, né, toda essa conflitiva com a mãe, com a mulher, né, por justamente ser a mãe, tanto homens como mulheres, meninas e meninos têm essa ambivalência para com a mãe e por isso então colocam ela nesse lugar, né, muitas vezes desvalorizado. No entanto, aí colocam o homem, né, nessa posição, pensando na cultura, que ao mesmo tempo tem uma briga por aí, né, nessa posição de fálico, né? Parece assim uma lógica narcísica de funcionar e como nós, como cultura, temos dificuldade de sair dessa lógica, né? Mas, enfim, apenas para poder, né, colaborar com a discussão, né, e ver o que vocês pensam também sobre essas ideias que às vezes me ocorrem, né? Inclusive o Freud diz que na etapa genital mesmo, não na etapa fálica, ambos, né, quando reconhecem os seus genitais, reconhecem que eles são complementares, né? Ou seja, um não é mais, outro menos, são complementares, né? Obrigada, desculpa se eu demorei.
Tudo bem, pessoal? Então, Obrigado. te apresento a Calixto. Eu sou José Carlos Caliche, da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Primeiro, quero cumprimentar os dois que apresentaram excelentes trabalhos, interessantíssimos de ouvir, tá? Trabalhos abrangentes, com todas as qualidades que precisa ter para um trabalho para a gente se interessar. Então, foram muito interessantes e causam perguntas, né? Eu vou complementar a questão da Marli com o seguinte, né? Quando a gente pensa em cultura, né, a gente acaba restringindo a determinada cultura, né? E esse é um problema, né? Porque o que vocês dois disseram, né, o Maurício mais ainda, é de que isso é um assunto da história da civilização, da história da humanidade. Não é um assunto desta cultura ou daquela cultura, né? É um assunto humano, né? O que nos põe num outro patamar de discussão, né? Porque já não entra mais as influências da cultura presente, do pós-modernismo, da situação da Idade Média, das feiticeiras, nem das disputas de poder aqui e ali, porque essa é uma história que se repete durante toda a história da humanidade, né? A Mali colocou de uma forma muito interessante, que é algo que é uma disputa pelo domínio, né? Casualmente, eu hoje de manhã, num grupo de estudos, mencionei o meu próprio trabalho, que está na revista Na Sociedade, onde eu falo do problema da pulsão, da parte da pulsão de dominação, né? Que quando nós não temos a sexualidade, a pulsão sexual plenamente desenvolvida, quando ela não está totalmente em ação, ligada e erótica no sentido próprio da palavra, né, que Eros está dominando, né, que nós temos um amadurecimento da personalidade, a nossa tendência é deixar os aspectos menos ligados, né, a cargo da pulsão de dominação, né? E aí, ao invés de nós termos um mundo que pode ser solidário, um mundo que pode ser, de alguma maneira, que busca equiparações, como tu sugeriste, que busca um convívio harmônico, nós temos um predomínio da pulsão de dominação, né, e da tendência a dominar o outro, seja de que forma isso vai ter, né? Nem que seja pela descaracterização do outro, que é o festival humano, né? Agora chamado de cancelamento ou de qualquer outra coisa, mas a humanidade sempre fez isso. Toda vez que tem alguém diferente, tem alguém que tu quer dominar, tem alguém que tu quer predominar, tem alguém que tu quer, de alguma maneira, dominar perversamente, tu cancela, né? De várias formas, desde cortar a cabeça, perder a cabeça, como temos um outro painel que vem por aí, depois a Kátia fala nele, né? Mas isso parece a história da humanidade, né? Não é a história desta cultura ou daquela cultura. Então, a minha pergunta para vocês, para sintetizar, é o que tem escrito, porque eu não vi, né? O que tem escrito sobre isto, além do que o Freud já tinha dito? Porque o Freud falou, e depois o Winnicott, de uma certa forma, expandiu, existe uma forma até mais assertiva, né? Que o grande problema era que a mulher, ou a figura feminina, ou objeto materno, se a gente preferir ser mais psicanalítico, né? O objeto materno, né? Ele vai ser sempre aquele que é o núcleo da dependência, né? Da dependência do outro. E, portanto, ele vai sempre gerar uma espécie de ataque, uma espécie de tentativa de domínio, uma espécie de tentativa de redução no seu valor, né? E aí, talvez entre todas as outras necessidades de domínio. Mas esse raciocínio, o mesmo raciocínio do Freud, é o raciocínio do Winnicott, né? Isso, temos evolução, temos algo novo, que não seja uma coisa culturalista desta cultura, daquela cultura, porque eu acho tão óbvio que esse assunto ele perpassa culturas, não é? Então tá, também desculpa a extensão, mas o tema é muito interessante.
Acho interessante essa ligação com o que a Bari falou, porque, obviamente, não tem, como disse o Winnicott, né, não é motivo de vergonha que muito mais há a ser dito, né? Quanto mais a gente olha, mais a gente vê. Agora, tem algumas coisas interessantes para levantar dentro dessa questão, né, da dominação. Eu até tinha colocado, acabei passando ali onde eu estava vendo, mas o que diversos autores postulam é que esse movimento de desempoderamento e difamação do feminino coincidiu com a passagem da Idade do Bronze para a Idade do Ferro e com a constituição do poder da violência e da imposição física nas sociedades. Com a constituição de exércitos, então, nas diversas culturas, coincidiu esse ataque ao feminino, essa tomada de poder e difamação, porque não é só, né, um roubo de poder associado a toda essa difamação, coincidiu com essa passagem nas diversas culturas, a organização das sociedades, a organização de exércitos e do poder da força. Então, acho um aspecto interessante a ligar com a questão da dominação, né? Junto com essa hostilidade ao feminino inerente à imaturidade humana, e o Freud já tinha começado a ressaltar, acho que o Winnicott levou bem mais adiante, né? Assim, essa vicissitude humana, talvez por isso se reproduzindo em várias culturas, da dependência do feminino e da imaturidade e sentimento de vulnerabilidade, desamparo, impotência, né? Um outro aspecto interessante de se pensar é que, assim, o Winnicott falava da ambivalência com relação ao feminino relacionada à dependência, né? Eu acrescentaria, aí é uma tese minha, alguém já deve ter dito antes, mas eu nunca li, então não, acho que é minha. Que eu acho que o porquê dessa ambivalência com relação ao feminino, eu acho que tem a ver com a vivência do colapso, que todos nós, em alguma medida, mais ou menos, temos a experiência e a vivência do colapso. E eu acho que associada à imaturidade, né, e à dependência absoluta, e daí a vicissitude, a probabilidade, assim, de algum grau de hostilidade a esse feminino se desenvolver. Então, uma tendência misógina em maior ou menor grau, mas de homens e mulheres geral, né, que a gente observa, então, nas diversas culturas, e fazer só uma alusão, assim, né? Cada um tira a conclusão que quiser, mas, assim, a Eva Kels fala, né, da extrema misoginia de Atenas, principalmente da Grécia Antiga, mas de Atenas, né, que era, assim, a dita tão desenvolvida Atenas era bárbara com relação às mulheres, que na melhor das hipóteses estavam equiparadas aos escravos, né? Assim, não tinham direito nenhum. Havia inclusive uma cultura em Atenas, a cultura do estupro, né? Glorificação do estupro, além do deboche feminino. E a palavra para esposa em Atenas era damar, da onde derivou o nome bíblico Damares. Eles que tirem as conclusões se quiserem. Assim. Não sei, Meris. Eu acho essa conversa muito legal, né? Porque, claro, cada um de nós vai ver do seu ponto de vista, é óbvio, né? Eu penso, assim, que a questão das sociedades ocidentais, das diversas culturas, né? Eu vejo como um movimento circular, assim, né? A história se repete, volta, então a gente volta muitas vezes a movimentos bárbaros que existiam na pré-história, né? E que a gente achava que eles estavam resolvidos e elaborados, mas que não é isso que acontece, né? Então, eu penso que essa repetição, ela é uma tentativa de elaboração e de resolver, a meu ver, algo do feminino que é muito desconhecido, que é muito assustador, né? E que é muito desconhecido
principalmente pelo homem, e que teme, né? Então, a gente tem aquelas fantasias que a Klein descrevia da vagina dentada, todas aquelas fantasias que vieram e que trazem esse componente do feminino como algo que ataca e que tende a ter um poder de dominação sobre o homem, né? Acho que a questão da dependência que o Freud traz, eu acho que isso é absolutamente real, né? E a gente entende isso no desenvolvimento de um bebê e na relação com a mãe, como ele precisa e como ele realmente ele é dependente, como ele se torna talvez mais dependente ainda pela sensação de impotência, né? Mas se a gente pensar nas culturas, por exemplo, vocês estavam falando, né? A questão primeiro as mulheres, depois as deusas, depois os homens, né? Mas isso se modificou porque em séculos mais recentes, talvez, eu não sei, mas 1600, 1700, né? Que é quando a Marion Bradley fala das brumas de Avalon, o que ela falava eram as deusas femininas, né? Já havia tido o período da Grécia Antiga e de tudo, voltaram as deusas femininas. Então, por isso que eu entendo como um ciclo, né? E eu entendo que a questão do feminino, né, como Freud descreve, assim, como outros autores, ele é repudiado por essa questão, porque ele é desconhecido, ele não é conhecido, ele está para dentro, né? O menino toca os genitais, a menina não toca. Então, isso é algo que eu acho que é importante para a gente pensar na noção da feminilidade do feminino. Uma outra coisa que eu lembrei, que eu acho que tem a ver com a nossa prática, eu me lembrei de um trabalho que a Geraldina Viçosa fez há muitos anos atrás no Presidente Vargas, trabalhando com adolescentes grávidas, né? E que então, assim, a menina engravidava, muitas vezes sem saber como e porquê, né? Aí ela fazia um aborto, né? Ou ela tinha um filho e acontecia alguma coisa, e um ano e pouco depois ela voltava grávida de novo, né? Então, o estudo que foi feito pelos colegas lá do Presidente Vargas foi assim, de que cada vez que a mulher percebe o sangramento do interior do seu corpo, ela se sente castrada, se sente destruída internamente. E se ela é engravida, se ela perde, se ela aborta, ou se ela tem um filho, ela precisa renovar a sensação de potência, de fertilidade, e ela engravida de novo. Então, isso são situações que, para mim, ajudam a entender essa questão do feminino interno e que precisa ser experimentado. Tá? Uma questão, porque eu vi que não respondi a Marli, e a Marli tinha trazido essa ideia da posição fálica, se eu entendi bem, assim, uma espécie de posição fálica originária, e eu acho que isso pode ser posto em questão, né? Até essa ideia de que assim, os genitais masculinos são os mais visíveis, são para, né, são para fora, são os primeiros a ser tocados. Não, né? Primeiro a ser visto, a ser tocado, esse depende do seio, né? Que é muito mais visível, palpável e está muito mais em contato e muito antes, certo? Não é o pênis, e muito menos um pênis do menininho, né? Assim. Bom, eu estou colocando em questão, não, porque isso às vezes a gente diz assim, né? Sim, o feminino é visível, o feminino é para dentro, enfim, né? E a gente esquece que a primeira coisa eu sei. O fálico, eu não sei se eu posso falar ainda, um pouquinho. Sim, pode rapidinho que a gente passa para o fálico aqui que eu estou falando até nem é tanto em relação a pênis e tal, mas é do que tem poder ou do que representaria o todo, ser tudo, completo, tá? Então, a mãe, no início, representa isso, né? E isso, até pela dependência, é assustador, né? Só que aí, o que a cultura faz? Justamente por uma ambivalência com a mulher, que ocupa esse espaço no início da vida de uma criança, né? A cultura o que faz? Ou o homem tenta se apoderar desse lugar,
de fálico, então no sentido, não, mas eu tenho pênis e eu tenho tudo, né? E aí, mais no sentido do poder, tá? Bom, o terceiro momento, então, por isso que eu gosto muito do que o Lacan traz, mas isso está no Freud também, quando ele fala na etapa genital, né? O terceiro momento não tem isso, não é mais fálico, é genital. Não é mais um vale e o outro não vale. Os dois valem. Os dois são complementares. É isso que eu queria só esclarecer. Obrigada, Marli. Obrigado, Marli. Obrigado, Kalish. Nós vamos ouvir agora a doutora Kátia Radke, depois a Cris, e depois passamos para vocês de novo. Aí vamos ter que encerrar as inscrições, porque senão não vão ter tempo. Bom, queria agradecer imensamente a apresentação do Maurício e da Mary, né, fazem pensar, e eu fui juntando um pouco do que a Marli falou, do que o Kalish falou, e eu fiquei pensando primeiro no mito do Platão, né, na questão da complementariedade. Depois eu fiquei pensando que eu queria fazer uma pergunta semelhante à da Marli, mas eu fiquei pensando por que será que a Marli pensou em falocêntrica e não histerocêntrica ou mamocêntrica, né? Porque para mim esse é o início, e aí agora o Maurício tocou nesse assunto, e eu fiquei pensando que talvez a gente viva toda a questão do feminino e da feminilidade e do falocentrismo de uma maneira um pouco esquizoparanoide, porque eu fiquei pensando do seguinte ponto de vista: se a mulher não é, por tudo isso, porque dá à luz, né, porque gera, se não é extremamente idealizada e depois passa a ser de curandeira bruxa, passa a ser atacada e, portanto, um objeto persecutório. Então, eu queria ouvir um pouco vocês neste sentido para tentar entender por que a cultura, e nós somos parte da cultura, atacam tanto a mulher, né, e mantêm essa posição polarizada homem e mulher. Muito obrigada. Bom, eu também queria agradecer as apresentações de vocês. Como disse a Marli, eu acho que principalmente a da Mary, eu teria que ler com mais detalhe, porque tem muito conteúdo, né? O Maurício trouxe também várias coisas, mas aí é um passeio pela mitologia, atravessar, né? O feminino atravessado, e que eu acho que também, né, aí é um outro estudo. Mas a partir e principalmente do que dos mitos que o Maurício trouxe, eu fiquei me perguntando, eu acho que a minha pergunta vai um pouco na direção do que a Kátia coloca, porque o que a gente pode perceber é que o ataque ao feminino na mitologia, ele passa por destituir a mulher da sexualidade, né? Então, em todas a Lilith e o outro, eu acho que é Ishtar, né? Exatamente, que a mulher que preserva a sexualidade é a bruxa, é a louca, a mulher que preserva o desejo, né? A bruxa é a louca, e depurada, então, a mulher mãe, né? A Damar, né? Como tu falasse, quer dizer, é uma dissociação, né? Da possibilidade, a mulher desejante, ela é destituída, ela sai do lugar da mulher que entra dentro da cultura. Então, eu até fico pensando, se a gente olhar a mulher do ponto de vista, ou pensar a mulher do ponto de vista falocêntrico, não é justamente algo que vai por aí, porque então a mulher sempre passa a ser aquela que vai gerar, a mulher mãe, é essa mulher idealizada e uma mulher destituída de sexualidade e de desejo. Eu fiquei pensando, não sei, mas foi o que me ocorreu a partir do que vocês colocaram. Obrigada. Só para te colocar, Maurício, quando a gente faz observação de bebês e pegando o trabalho da Nara de observação de ecografias, né, de gestações, a gente vê o menino tocando o pênis e a menina tocando a vagina também. Claro que é algo muito primitivo, né, mas só para te contar isso, não sei se tu já tinha ouvido, né, mas eu acho que essas questões que a Kátia e a Cris trouxeram, acho que são importantes, né? O meu ponto de vista é que realmente a potência feminina, e eu acho que isso vai ao encontro do que tu dissesse, né, Maurício, do seio, né? Claro que o primeiro contato do bebê com o mundo é o seio,
né? E é toda essa potência feminina, né, que o seio produz, né? Tanto que quando a menina é desmamada, o menino é desmamado, né, segundo a Klein, há uma entrada na posição depressiva até na relação com o pai pela a fantasia de perda do pênis, né, que eu acho que são conceitos importantes, e eu acho que essa noção de complementariedade que a Marli trouxe, eu acho que ela é importante, né, porque a gente fica naquele jogo, é Grêmio, é Inter, né, é feminino, é masculino, e que, na verdade, pelo menos a minha intenção ao escrever esse trabalho, era entender o feminino, como é que ele se constitui, como é que ele se desenvolve, sem, com isso, retirar a questão do masculino, que também é um outro tema que eu estudei, que eu já tenho um trabalho sobre masculino também, porque eu acho que eles são complementares, né? Acho que o feminino é constitutivo, né? Tanto biologicamente como psiquicamente. Então, assim, por que essa necessidade de contrapor o feminino com o masculino, né? Bom, pode ser a questão da dominação, do poder, né? Eu me lembro de um livro que eu estava estudando quando eu fui estudar a questão do masculino, que eu não consigo me lembrar agora o nome do autor, que fala sobre a dominação masculina, né? E que, então, isso tem toda uma história na constituição da civilização, né? Porque se a gente vai pegar civilizações que não são eurocêntricas, né? Por exemplo, as civilizações minoicas, a própria civilização ameríndia, né? da Austrália e Nova Zelândia, eles têm comportamentos diferentes, né? Há talvez um culto mais ao feminino do que ao masculino, né? Que é pelas deusas mães, e que eu acho que tem a ver com a geração, a capacidade de geração da mulher, né? Que talvez seja uma fonte de inveja, né, do homem também, por essa capacidade que, né, era desconhecida, de que precisa de um homem para gerar um filho, né? Mas era uma potência feminina. Mas é isso. Tu tá falando desse toque, né, dos meninos, isso eu já tinha conhecimento, na verdade, que a Alessandra Piontelli, acho que ainda na década de 80 já falava disso, mas tem uma questão aí nisso, esse toque intraútero, que já é bem conhecido, mas ele é um toque que acontece antes, quando tudo vai bem, pelo menos, né, numa gestação, antes da sensação de dependência, de necessidade e de desamparo, antes do nascimento, né, que é a marca, é a cesura, né? Ali é o despertar da sensação de necessidade, da percepção da dependência, da vulnerabilidade. Supostamente, nesse período anterior, a não ser que aconteça algum problema na gestação, não há, em princípio, essa percepção. Então, não é desse tipo de contato que eu estava me referindo, que esse vai ser com o seio, né? Assim, e acho que toda essa hostilidade, essa ambivalência, parece que todas as culturas começaram com o reconhecimento do poder do feminino e derivaram para um ressentimento com esse excesso de poder, né? Com esse poder, tanto poder e um poder associado com a dependência e com as vivências de desamparo e de colapso, no meu entender, né? Assim, e que são inerentes até à condição biológica humana de maturidade, né? Assim, então eu penso por aí, assim, né? Então acho que é diferente o contato esse do menino da menina intraútero e depois da percepção da dependência, do desamparo. E tem um tempinho? Não sei se... vocês já viram, eu sou apaixonado por mitologia e quanto mais eu estudo, mais eu me apaixono, porque tá tudo dito lá. E nesse mito chinês da deusa Niwa, né, que eu só peguei aquele ponto ali da reação dela contra essa misoginia originária, né, mas uma coisa interessante que eu acho que faz um link com isso, com a questão da dependência, é que assim, Niwa, na mitologia chinesa, isso também de 5.000 anos, né, criou a humanidade. E como é que ela criou a humanidade? A partir da terra amarela. Claro, estavam concebendo, né, a criação dos chineses, e ela começou a criar a humanidade a partir da terra amarela,
e a partir de um certo ponto ela cansou. E aí ela só respingou, ela não criou mais os seres, só respingou, né? E então esses primeiros seres criados, né, enquanto ela não tinha se cansado, eram os privilegiados, eram os melhores da humanidade. Depois que respingou, aí eram os desinvestidos, o pouco investidos, né? Então, que foram criados a partir dos respingos da terra amarela por Neuá. Então, o reconhecimento do desinvestimento do maior ou menor e da dependência desse investimento da deusa está lá desde o mito fundante, né? Eu acho interessante porque... E aí, em seguida, na associação livre da descrição do mito, vem a misoginia, né? Por um deus que criou a escrita, né? Então, eu acho que é interessante se pensar essa conexão, assim, né? Com esse ressentimento com isso. Vamos precisar de muito tempo ainda para entender, né? Segue acontecendo. Muito obrigado, maravilhosa noite, obrigada a todas as perguntas, a presença de todos, os que nos assistem também, ainda tinha mais perguntas, não vamos ter tempo. Peço desculpas a quem se inscreveu e não vai poder falar hoje. E vou pedir para colocar, então, a nossa próxima atividade aberta, já que essa é uma atividade aberta, para vocês saberem, né, que nós vamos ter no dia 22 de outubro de 2022, um sábado, às 10 da manhã, SPPA Portas Abertas. Para quem quiser conhecer melhor a SPPA, nossos projetos científicos e sociais, nossa história, formação psicanalítica no nosso instituto. Então, vai estar aberta na plataforma Zoom para uma apresentação sobre a SPPA e um diálogo entre membros da nossa instituição, profissionais e estudantes de psicologia e de psiquiatria. Quem se interessar, então, está convidado por Portas Abertas. Muito obrigado por mais essa atividade de comemoração dos nossos 60 anos, hoje celebrando, então, a evolução do nosso pensamento psicanalítico. Um abraço para todos, uma boa noite.